Olá, boa noite. Nossa jornada, o último dia de nossa jornada está se iniciando e com certeza de uma forma bastante legal, um assunto que eu acho super incrível, que é falar sobre tempo, né? E existem várias possibilidades de falar sobre tempo e não só várias possibilidades, mas como existem também várias variáveis, né, de tempo para ser faladas. E hoje eu acho que a gente vai fazer um bate-papo super tranquilo, super leve, super elucidativo, por assim dizer, que vai ser com o nosso querido psicólogo, comunicólogo, Marcos Alves, que já chegou. E eu já vou chamar ele para a gente já começar, para a gente não perder tempo. Oh, yeah. Aguardando ele rejeitou, mas eu vou chamar de novo, acho que foi alguma coisa. Seja bem-vindo, Rafa, Jô, meu fã. E ele tá caindo. Alguma questão, Marquinhos? Vamos mais uma vez. A gente consegue. A gente tem tempo. Sempre gosto dessas questões. A internet é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Mas às vezes, quando ela não funciona, ela é também maravilhosa. Porque é tudo muito maravilhoso. Então, sejam bem-vindos a todos. Todos que já chegaram. Todos que vão assistir depois. Esse é aquele momentinho em que a gente espera o nosso convidado chegar, né? E só um minutinho, porque demora, e alguns momentos demoram, mas isso é previsível. Uma questão, hoje eu vou deixar os comentários liberados, então, quem quiser ir comentando e falando, e enfim, conversando com a gente ao mesmo tempo. Vou dar prioridade depois para ver algumas perguntas, se isso for viável, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Quem não quiser e for comentando, falando, enfim, pode ir falando aí com a gente, que eu espero que a gente consiga, sim, de verdade. Daqui a pouco, o Marcos já. Vamos lá. Então, a gente está tentando, viu? Eu tô tentando. Eu acho que eu já me tornei um pouquinho até. Tô gostando dessa brincadeira de fazer live, tá? Mas. Não sei, ele não tá conseguindo. Quer escrever aqui, Marcos, o porquê que você não tá conseguindo? Para eu tentar entender? Sim, não, sim. Gente, é engraçado, porque o Marcos, ele me mandou mensagem 5 para 7 né, 19 horas. E aí, depois, eu disse, não, é às 21. Ele, não, tá tranquilo, eu me confundi. Mas eu sigo tentando, eu sou uma pessoa persistente. De cabelo preso, Dinda. Tô de cabelo preso hoje, é porque quando chove aqui, o negócio fica complicado. O cabelo cacheado, ele faz assim um negócio bem estranho, e aí eu preferi prender. Aí eu mostro mais esse rostinho. Eu não consigo ver o WhatsApp dele porque eu estou no celular, então não tem como eu sair da live, né, e ver. Mas uma das coisas que a gente queria conversar e começar falando, eu vou tentando enquanto isso eu vou falando, né? E aí quando ele chegar, ele vai dar a visão psicológica dele, é o que ele tem de entendimento sobre tempo, né? O tempo ele é tão, ele é uma abstração incrível, né? Eu não sei se vocês já viram um filme com Will Smith que agora me falhou o nome. Ele tá falando que aparentemente tá caindo a live. Eu tô te chamando, eu vou te chamar de novo, tá, Marcos? E é um filme com o Will Smith, que ele é muito legal, que ele fala sobre três abstrações, que é o tempo, a morte e o amor, né?
E o tempo, ele, para alguns, nós não temos, para outros a gente tem, às vezes é muito valioso para uns, para outros ele é dispensável na busca por outras coisas e a gente esquece o tempo. O tempo também é uma das, dos detalhes que as pessoas mais velhas sempre consideram como um fato, que se elas pudessem voltar no tempo, elas usariam mais o tempo delas. Então, é muito interessante a gente tentar entender isso, e eu confesso que logo quando eu pensei em usar o tempo como um dos temas, eu pensei assim, será que a gente tem tempo para... Certo, Marcos, faça isso, porque eu estou tentando toda hora e ele não está conseguindo. Enquanto isso, eu vou falando aqui do que eu iria falar ao longo do tempo da nossa conversa, mas aí você tenta aí. Eu te espero super, eu quero muito conversar com você. E assim, eu só me perdi. Falando sobre tempo, me perdi. Ah, o tempo que eu queria falar era sobre o tempo de você internalizar certas questões da sua vida. Você tem aquele tempo para você digerir. O Robson, ele chegou no nosso tema, teve o tema dele para falar sobre aquele sujeito integral, que são três facetas de uma mesma pessoa, em que se você, às vezes, está cuidando mais de um lado, você está descuidando do outro, e se você está equilibrado, não sabendo que existem desequilíbrios, porque para ter equilíbrio tem que ter desequilíbrio. Ele falou bem interessante, se selou, não teceu nenhuma tese de mestrado nem nada, mas isso é importante. E quando ontem a Tereza falou também sobre essas coisas de você reconhecer a responsabilidade por esse tratar, né, de você, que seja todas essas vias que nós temos, é importante, óbvio, para poder a gente encarar certas questões. E principalmente agora é que a gente é chamada, será que esse tempo é muito fácil? Será que ele é simples? Será que ele é rápido? Será que esse tempo para mim é igual ao tempo que é para você? Será que eu vou resolver meus problemas em um estalar de dedos? A gente falou sobre a simplicidade das coisas. Ele não está conseguindo, gente. Eu estou tentando aqui enlouquecidamente, mas a gente não está conseguindo. Poxa! E aí, eu acho que isso é importante da gente entender. Cada um tem o seu tempo. Aê! Aleluia! Conseguimos! Conseguimos! Estava aqui uma loucura! Pois é, eu estou aqui lhe ouvindo o tempo inteiro falar tão belamente, mas eu não consegui entrar. Quando você me fez o convite, ficou melhor, eu consegui finalmente. Aí, que bom, Consegue porque me eu tô ouvir? aqui Todo toda mundo hora consegue tentando, me toda ouvir hora tranquilamente? tentando. Assim, então não vamos perder tempo. Me Vamos diga, que eu vamos. gostaria que você se apresentasse e falasse um Meu pouquinho de nome, você. meu nome é Marcos Alves, eu sou psicólogo já há algum tempo em Salvador, tá? Eu tenho especialização em terapia cognitiva comportamental. Também terapia de casais e família. Agora estou aproveitando a quarentena para fazer minha terceira especialização em sexologia, né? Já que esse tema tem sido muito comentado nos consultórios. Além disso, tem algumas outras especializações, mas eu acho que o básico é esse para a gente começar a falar, né, e as pessoas me conhecerem um pouco. Qualquer dúvida que eu tiver, eu estou aqui para tirar dentro das minhas possibilidades. Tomara que seja um aprendizado mútuo. Vai ser sim, eu tenho certeza. Eu já descobri isso assim na minha longa estrada de pessoa que faz live. É, eu tenho seguido você e você tem umas postagens bem legais, assim, que colocam as pessoas para pensar bem, né? Então, assim, são perguntas, só aquela colocação no outro, tipo assim, ó, eu vou fazer uma pergunta, mas não é para mim não, é pro meu amigo, né? Sim. Inclusive é uma coisa que se comenta muito. Quem me conhece diz que eu não sou. Existem alguns tipos de psicólogos, inclusive alguns mais acolhedores. Dizem que eu sou o que aperta um pouquinho mais, mas esse apertar tem a função, obviamente, de sempre fazer você pensar um pouquinho a mais, de refletir sobre as dores e trazer com leveza
Eu acho que para a gente falar de psicologia, a gente não precisa falar de uma forma que as pessoas não entendam. Dá para a gente brincar todos os dias, como você vê na minha página, mas ainda assim mandar uma mensagem legal que todo mundo entende e se sente, inclusive, mais próximo. Porque vê que está ali uma pessoa como outra qualquer falando tranquilamente. Porque é isso mesmo. Eu tenho correspondido a você também quando eu vejo que eu acho muito interessante algumas coisas que são importantes até para a gente pensar que eu acho que é na simplicidade que a gente consegue enxergar algumas coisas, algumas modificações, né? E aí, eu estava até falando, não sei se você me ouviu, que eu pensei em uma coisa, mas assim, eu acho que a gente pode até abranger mais, porque tempo é cada vez mais um tema amplo, e aí eu tinha até colocado assim, se é fácil falar sobre tempo, se as pessoas chegam até você falando sobre tempo, se perguntando ou até arrependido do tempo perdido, e se elas têm consciência que o tempo é uma coisa que não volta mais, que esse tempo, enfim, essa abstração que é o tempo, que é uma coisa que a gente consegue saber que existe, porque a gente sente passar, que ele é relativo para cada pessoa, mas que continua sendo uma abstração, a gente não pega, né? E nem volta. Eu estou fazendo um curso, estou aproveitando a quarentena para estudar ainda mais, e eu estou fazendo um curso de um cara chamado Murilo Gun, que é sensacional. O nome do curso dele é Reaprendizagem Criativa. E está, inclusive, gratuito aí há um tempinho. E ele fala que a gente perdeu, quando a gente entra na escola, por mais que a escola nos ensine muito, a gente perde a possibilidade de nos diferenciar de alguma forma. Então, quando você vai adentrando esse mundo das escolas, das faculdades, você começa a achar que você tem que seguir a manada. Então, essa percepção de tempo, que para mim é diferente da sua, às vezes eu começo a me cobrar como se eu tivesse que ser igual a você. E aí cabe um risco muito grande. Porque, inclusive, eu nunca vou ter o seu ritmo, eu nunca vou ter a sua percepção. Então, eu tenho que entender que cada um vai ter um tempo diferente para lidar com suas coisas. É óbvio que algumas pessoas sabem que, de alguma forma, estão perdendo esse tempo. Mas tem uma coisa que era maravilhosa. Por exemplo, quando eu fui me formar, a minha primeira formação era de publicidade. E quando eu fiz a de psicologia, uma das professoras que para mim é referência, eu cheguei para ela e fiz bem assim, mas cara, vacilei, né? Eu poderia ter feito isso há muito mais tempo. Quando eu fiz a de publicidade, ela olhou para mim e fez, você não seria a metade do psicólogo que você está se tornando. Então, algumas coisas precisam ser maturadas e, principalmente com relação à dor, infelizmente leva um pouquinho de tempo. A gente não pode deixar esses medos paralisarem, a gente não pode deixar a dor tomar conta, mas precisa um tempinho aí para a gente respirar e conseguir resolver de uma forma um pouco mais rápida. Que legal que você falou isso, porque assim, às vezes o nosso maior trauma é tentar ser o outro na tentativa de se esconder ou talvez de ser melhor, porque o outro, ao seu ver, é melhor do que você. E na verdade a única coisa que a gente pode ser é nós mesmos, né? E talvez entrar nessa de que o outro é melhor, então eu tenho que seguir a manada, né? Seja talvez a pior decisão e perda de tempo que nós tenhamos na vida, né? É engraçado que uma vez, há muito tempo atrás, eu tive uma paciente, né? E ela chegou bem assim, pô, Marcos, eu já estou na minha terceira faculdade, já tenho o meu mestrado, etc e tal. E às vezes me dói perceber que o meu esposo, ele não consegue me acompanhar nesse processo. E a gente conversando e tudo mais, teve uma hora que eu fiz bem assim, vem cá, hoje em dia você tira em torno de quanto? Ela, em torno de 5 mil fácil. E ele, mesmo sem faculdade, 20 mil reais. Sendo apenas uma pessoa que era bom na área dele, não posso dizer qual era, mas era bom na área dele. Uhum. Então, foi preciso fazer ela observar que talvez o caminho dele não fosse na faculdade, mas cada vez fazendo melhor o que ele já fazia.
Tem pessoas que se eu cobrar uma faculdade, tem pessoas que se eu cobrar um caminho que não é o dela, eu mato, sabe? Então, assim, por exemplo, se você tem uma pessoa que gosta de salário, Marcos, eu gosto de salário no final do mês. E você faz a cabeça dessa pessoa e diz assim, mas cara, pense que você vendendo você pode ganhar muito mais. Tem pessoas que vão se adaptar, porque são muito adaptáveis, e tem pessoas que vão se destruir completamente. Então não pode haver essa questão do certo e do errado, de ele tem que fazer isso. O caminho é de cada um. Exatamente. Eu tenho umas experiências sobre usar o caminho dos outros, achando que seriam os meus, e foram as experiências em que eu me considero, em que eu tive o maior grau de tristeza, né? Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa Sim, até mesmo divertida, mas quando você sai do seu caminho, você perde isso. Você perfeito. simplesmente sai da rota. E aí você tenta voltar na rota ou não, você tenta se enquadrar na rota, você pega num padrão, isso de tudo, de tipo, você se reconhecer, ou você não se reconhecer naquele lugar, mas você tem que ficar, porque isso aqui que é o bom, né? O que isso aqui é o que a sociedade prega, né? E isso sim é morrer aos poucos, né? Sim, porque tem gente que vai querer levar a vida do seu jeito. Você não pode pegar uma pessoa que trabalha com criatividade e colocar numa repartição pública. Talvez ele seja a pessoa mais estabilizada do planeta, mas a mais infeliz de todas, porque ele vai estar em uma rotina de 8 às 18 que vai matar ele aos pouquinhos. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu ficava muito preocupado, porque quem me conhece, quem já está no meu Facebook, sabe que eu gosto muito de brincar, de falar de forma bem-humorada, e eu ficava muito preocupado. Eu digo, uma vez eu cheguei para um amigo meu, eu fiz, cara, eu acho que não tem lugar na psicologia para um cara como eu, que brinca, que está o tempo inteiro sorrindo, que fala o que vem na telha, né, e arca com as consequências. E aí teve um dia que eu vi um cara dando uma palestra que ele falava sobre psicologia, e a palestra era meio que em stand-up. Você ria, você observava, você trazia reflexões. Eu digo, cara, tem lugar. Agora tem uma coisa. Quanto mais você aposta no seu eu criativo, na sua brincadeira, em sair da manada, mais cobrado você vai ser, né? Julgado. Julgado, né? A própria turma do fundão é um reflexo disso, né? A turma do fundão é aquela turma que todo mundo diz, menina, esses aí só conversam, né? Então, se você quer ser da turma do fundão, ou você mostra para todo mundo que na hora da proposta você está ali bem, ou então você vai ser sempre referido daquela forma, o que é, infelizmente, muito triste. É engraçado, né? Porque assim, eu tinha um colega que ele era da turma do fundão, né? E aí os professores sempre falavam assim, não vá na onda dele, não, porque ele só tira 9 e 10. E você tá na recuperação. Então, assim, era engraçado, porque ele assumia a turma do fundão, ele assumia a brincadeira, ele fazia as coisas, mas ele também tinha responsabilidade por trás, né? De ser responsável pelas suas notas, né? E do, sei lá, o tempo não aproveitado na aula, o ensinamento que ele não teve na aula. Só que eu queria só falar uma história. Eu fiz faculdade de nutrição. E a faculdade de nutrição da UFBA, ela é mega. Então, assim, eu passei por todas as faculdades que tinham Sim. da UFBA. Então, eu fui para economia, eu fui para química, eu fui para farmácia, eu fui para várias coisas. E também fui para fazer uma psicologia mais ampla, eu não lembro exatamente o nome da disciplina. E o meu professor, que era assim muito interessante, ele falou sobre essa questão do tempo, né? De você se assumir essa responsabilidade, ou então botar a responsabilidade de, eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou fazer um concurso público, eu vou ter dinheiro. Ele encontrou com uma pessoa, um colega dele, e esse colega ele tinha passado na Petrobras, por assim dizer, né? Ele vivia 14 dias embarcado, 14 dias na rua. E aí, quando eles começaram a encontrar, depois de algum tempo, né? Ele falou como é que ele estava feliz, que tinha ido para um lado, que tinha ido para o outro, ensinando, vivendo a psicologia do jeito que ele queria. Disse que a cara dele ia, assim, sabe, mudando, mudando, mudando. E aí, quando ele perguntou o que ele estava fazendo, ele disse assim, eu vendi metade da minha vida. Foi a justificativa que ele disse. Porque metade da vida dele, ele estava numa plataforma, metade na outra, né?
E essa referência de se enquadrar, né? Porque é socialmente estável, é infeliz também, né? E o que a gente está buscando? Tem muita gente que passa por isso. Tem muitas pessoas, inclusive, que por causa dessa cobrança passam a querer ser coisa que nunca serão, tá? Tem pessoas que que se acostumaram de forma criativa a trabalhar, por exemplo, a estudar 2 horas por dia. Cara, se você passou a sua vida estudando 2 horas por dia, você tem que fazer de uma forma que isso fique confortável para você. 2 horas, 3 horas, 4. Você não vai sair do cara que fazia 2 para 18. Senão você surta. Você não passa, não é nem porque você não sabe mais a matéria, mas porque você enlouqueceu antes da prova. Porque você sobrecarregou seu corpo de uma rotina que nunca era pensada antes. Então você tem que, ao fazer qualquer mudança, a não ser que seja muito necessário e muito primordial, Marcos, é para amanhã. Ok, então vai no bonde. Mas se você tem tempo, eu posso fazer. Eu tô tão lotado no meu consultório, graças a Deus, que teve uma hora que eu digo, cara, não está sobrando tempo para mim, para fazer uma atividade física e tudo mais. E aí eu digo, parei, eu que nunca gostei de acordar cedo, eu digo, só sobrou 5 horas da manhã. E eu acordava às 7. Né? 7 já assim, achando não tão bacana, porque eu sempre fui o cara que acorda da noite. Eu digo, então eu vou no meu tempo. Já esperei até aqui, eu vou acordar em vez de 7, 6h30. Ok, deu um mês, você tá beleza, seu corpo não sentiu tanto, você passa para 6. Ok, o corpo não sentiu, e pronto, você faz uma adaptação que é muito mais segura do que aquela adaptação, sabe? Que faz até se tornar aversivo para você, de alguma forma. É. E, de certa forma, isso daí pode ser até um mecanismo que você está dando aí para você ir burilando os seus traumas, né? Algumas coisas que você não consegue enxergar, mas assim, que você. Eu brinco, eu tenho essa analogia e eu falo isso para todo mundo, eu me acho, assim, que eu sei que é uma analogia que pode ser usada, né? Dentro da gente tem aquele quarto fechado, o quarto da bagunça, ou aquele quarto escuro, que a gente não Sim. consegue acessar. Aí, às vezes, talvez você tenha que abrir um lastrinho da porta, até você conseguir acender a luz e, sei lá, adentrar esse quarto e mexer nesse quarto e resolver as coisas desse quarto, né? E no trauma, eu acho que seria uma possibilidade. Você deu aí uma boa possibilidade. E quando eu falo trauma, pode ser qualquer coisa, tá, gente? É porque, na verdade, a gente tem uma mania muito peculiar de mandar informações equivocadas ao nosso cérebro. Por exemplo, seu cérebro, ele não consegue perceber quando você está com medo, quando você está sendo irônico na sua fala, a não ser que seja algo muito extravagante. Então, se você chega e se acostuma a falar, por exemplo, como eu falei durante muito tempo, cara, eu não vou aprender matemática nem em 3 encarnações, seu cérebro vai chegar para você e vai dizer, ok, você não vai aprender matemática. E até o 2 mais 2, você vai olhar para aquele 2 mais 2 e vai dizer, cara, isso aqui tem alguma... não é tão fácil assim. Você vai começar a colocar dificuldade no que poderia ser fácil, porque o seu cérebro está ali dizendo, você falou para mim que em 3 encarnações você não aprenderia matemática. E a gente faz isso com nossas dores. Quando você fala com a maioria das pessoas, graças a Deus quem já passa pelo processo sabe que é diferente, mas quando você fala com a maioria das pessoas, fazer uma terapia? Não, sentir dor? Peraí, por que não trocar isso por autoconhecimento? Por que não trocar isso por uma possibilidade de ir adiante? Sabe, de cada vez mais quebrar barreiras. Em vez de só não, é dor. Eu soube de alguém que saiu chorando. Tem gente que num determinado momento vai sair chorando, mas não é o tópico principal de nenhuma terapia. Então você tem que começar a avivar seu pensamento com palavras mais positivas mesmo, sabe? De dizer bem assim, peraí, isso aqui eu tenho que, de alguma forma, achar um jeito que me traga prazer.
eu tinha uma crença limitante que, felizmente, eu consegui quebrar. Eu sou disléxica. E como disléxica, eu achava que eu não, além de não aprender a própria língua, enfim, que eu consegui quebrar também essa ideia em mim, que eu digo assim, eu sei ler. Eu me considerei uma pessoa que eu sabia ler aos 13 anos de idade. Até porque a dislexia não era assim tão difundida, né? E como eu sou Sim. vintage, na minha era, lá na Pedra Lascada, é, dislexia ninguém sabia o que era, né? E aí, consequentemente, como eu não aprendia o português, eu digo, eu vou aprender inglês quando, Jesus? Nunca na minha vida eu vou aprender o inglês. E eu preciso de inglês, eu acho que todo mundo precisa de um, sei lá, um segundo idioma, seja que para a vida, né? Até mesmo para trabalhar o cérebro. E eu disse, eu vou aprender inglês. Eu decidi, eu sou assim, eu vou aprender inglês agora. Aí sai buscando, eu digo, eu não vou aprender dentro de uma escola normal, porque eu vou me sentir mais oprimida. Então eu vou para o professor particular. Ele até estava na live, eu não sei se ele estava, mas ainda. Mas assim, eu digo, bora, Juan, vamos começar a conversar, e aí a gente foi tratando. Tem péssimos dias em que não sai duas palavras em inglês, tem outros dias em que eu converso tanto, assim, eu tô conversando com ele naturalmente, ele falou assim, você percebeu que você passou a aula inteira conversando em inglês? Aí eu digo, não fala não, que daqui a pouco eu vou esquecer. Mas assim, a gente precisa encarar isso, de dizer, vamos resolver? Só que Eu esse sempre tempo falo para isso. você resolver, E é de cada um. Eu já tive pacientes que depois de 6 meses de terapia, eu digo, cara, vai embora, você não tem mais o que fazer aqui. O que você tinha de demanda foi corrigido e você está alerta. Agora, tem pessoas que precisam de um pouco mais de tempo. E não tem melhor ou pior por isso. Sabe? Eu não posso forçar uma pessoa que tem medo das suas demandas, que tem uma história sofrida, a reagir da forma que outro. Até porque a gente sempre acha que a nossa dor é menor que a do outro, né? Por exemplo, eu sou um psicólogo que não gosto tanto de andar de avião. E outro dia uma paciente chegou e fez bem assim, mas Marcos, é sério que você tem medo de avião? Eu digo sim, da mesma forma que você tem medo de barata. Cada um com seus medos. E ninguém está aqui, sabe, dizendo que o medo dela vai ser maior ou o meu menor. Quem tem medo de alguma coisa sabe o quanto isso pode ser paralisante. Para algumas pessoas um pouco mais, para algumas pessoas um pouco menos, mas cada um vai encontrar, inclusive, o seu jeito de lidar com essa dor. Não tem receio. Eu fico muito pirado quando eu vejo psicólogo, né? Da receita de bolo. Olha, gente, se você fizer isso, colocar um copo com água, tal. Não tem receita de bolo. Cada pessoa é única. Tá? Eu não posso chegar para você aqui e dizer, faça isso que vai dar certo. Sabe? É através de algum contato, de alguma conversa que a gente vai ver as melhores possibilidades de estratégia para você. que é até seria o segundo tópico que a gente tocaria, que seria o fato do tempo de se restabelecer para talvez até tomar uma atitude. E você acha ou concorda comigo, vou te dar uma ideia do que eu penso, que às vezes sair do foco daquela questão é justamente se libertar do foco. E sei lá, vou chutar aqui, aquela pessoa que vai fazer uma atividade física como forma de esquecer para poder depois retornar, sabe? E aí, que é um tempo que é valioso, que é o tempo dela até mesmo maturar aquela coisa. O que é que você acha? Tô sendo bem doida? Não, todo tipo de perda, todo tipo de separação tem uma possibilidade do luto estar incluído, tá? Inclusive, já existem psicólogos que afirmam realmente que uma relação, o fim de uma relação, equivale à dor de um luto, tá? E o luto, segundo alguns psicólogos também, segundo algumas linhas, ele tem 5 fases. A primeira que é a fase de negação, tá? Onde você ainda não consegue acreditar que aquilo, de alguma forma, aconteceu. A segunda, eu não vou explicar, se alguém tiver alguma dúvida, eu explico um pouco mais, mas elas meio que são, né, na própria fala você entende o que é. A segunda é a raiva, tá? Onde você, depois de negar bastante, começa a olhar aquilo com aversão mesmo, querendo, de alguma forma, ficar irado. A terceira é a negociação, tá?
Isso em relações, inclusive, acontece muito. Olha, se você voltar para mim, eu me conserto. Se você voltar para mim, eu não deixo mais a toalha em cima da cama, sabe? A quarta é quando a ficha cai realmente, que você entra em depressão, até que se chega a quinta, que é finalmente a aceitação, vamos partir para outra. Só que a gente vive num mundo, cara, que é muito voltado para nos trazer ansiedade. Tudo no mundo atual é feito para a gente agir com rapidez. O controle remoto da televisão, o carro, o jatinho, o fast food, tudo é para nos induzir a ser cada vez mais rápido. Então tem muita gente que quebra essas fases. Ah, não, eu vou entrar no Tinder logo, como é? Soldado morto farda em outro. E aí, não dá tempo de ressignificar todas as dores, acaba cometendo os mesmos erros no novo relacionamento e aí é que você vai vendo que a sua vida está andando em círculos, né? Mas, Marcos, poxa, um era de um jeito, o outro era de outro, duas pessoas completamente diferentes, ok. Mas, na essência, tinha uma pessoa ali, ó, que estava repetindo tudo que não foi aprendido. Então, a gente tem que se dar esse tempo. E, no caso, a responsabilidade não é do outro. Nem sempre. É lógico que tem alguns casos que a responsabilidade é muito do outro. Mas tem uma frase maravilhosa que eu gosto muito. Qual é a minha responsabilidade nesse caos que se apresenta? Porque se alguém me humilha, né, e eu deixo isso acontecer, eu também estou sendo co-participante daquilo. Pô, Marcos, mas tem pessoa que não tem essa noção. Ok, entendo, e é por isso que existe tratamento, para que você comece a entender que aquilo é completamente errado, é completamente disfuncional, inclusive para a sua saúde. É porque, às vezes, a pessoa se responsabilizar por o fato de... Vamos lá, você falou assim, relacionamento, a gente vai para um tipo de relacionamento abusivo mesmo. Sim. Às vezes, a pessoa que passa por esses relacionamentos abusivos, elas não se reconhecem como cedentes, né? Você vai cedendo você vai cedendo, e você tá cedendo, e você tá cedendo, e você às vezes não se impõe, e depois quando você você reconhece aquela situação, ai, foi ele que fez comigo, era ele que estava fazendo comigo. Ele, ela, e isso não implica ser relacionamento amoroso, não. Pode ser, sei lá, relações no meio do trabalho, relações familiares, amizades também. Existem amizades tóxicas. Então, assim, tomar até a decisão de dizer não, para aí. Já foi Sim. até onde você poderia ter ido, né? É uma forma de você até mesmo resolver. Sim, e a primeira coisa que você tem que fazer é recuperar a estima dessa pessoa. Sabe? É recuperar a forma que ela se vê. Porque para eu estar aturando que uma pessoa me maltrate, a minha estima, cara, tá pior do que no chão, sabe? Eu tô tão lá embaixo que eu digo, ó, o que for falado sobre mim, inclusive, é verdade. Então deixa eu ficar aqui. E é muito interessante, porque em casos de relacionamento abusivo, e relacionamento abusivo, é bom que se diga, pode acontecer dos dois lados, a pessoa que lhe maltrata, cada vez que lhe maltrata e você não toma uma reação, ela vai se sentir mais forte. Então, se eu não começar a trabalhar a sua estima para que você se veja capaz de sair daquilo, você não sai. Sabe? É muito difícil ter uma relação, ou em qualquer coisa, tá? Não estou falando só de relação amorosa, não. Em que eu sou completamente contra, eu já falei algumas vezes que eu respeito muito o espaço e o tempo do meu paciente, mas eu sou completamente contra normalizar coisas ruins. Tá? Fica aí. Se eu puder, da minha forma, eu vou dizer bem assim, eu sempre brinco lá no consultório dizendo, eu preciso que você me dê uma melhora de 1% por semana. Aí tem paciente que diz bem assim, cara, mas isso não é nada, eu não vou mudar nada se eu mudar 1% por semana. Eu digo, peraí, você não está fazendo as contas corretamente. Em um mês você vai mudar quanto?
Ele, pô, Marcos, ainda é muito pouco, 4%. Eu digo, tudo bem, agora vamos fazer uma conta melhor. Em um ano de terapia, quanto você muda? Você muda 52%. 52% de mudança em uma pessoa para melhor é muita coisa. E não tem jeito de você fazer uma mudança tão elevada em tão pouco tempo, porque às vezes a pessoa tem 40 anos errando. Não dá pra, sabe? Ó, 5 minutos aqui, pá, faz um miojo, beleza, toma aqui, leva, vai pra casa, melhorou. É um processo de reconstrução mesmo. Cara, eu nunca tinha pensado isso. Se você melhorar a sua vida, assim, botar assim, tipo, em métricas. Existem pessoas que são mais objetivas, né? Em métricas, se você for melhorar 1% em um ano, é mais que 50%, né? Mais que Você meio que se 50%. reinventa. Você se reinventa naquilo, né? Ou seja, se você quiser ficar 100%, são 2 anos. Só depende de você. Eu gosto muito de trabalhar. É óbvio que tem toda uma psicoeducação, tá? Principalmente do que a pessoa não conhece. Mas eu gosto muito de trabalhar histórias, eu gosto muito de trabalhar exemplos, eu gosto muito de trabalhar metáforas, para que a pessoa veja que é possível. Há pouco tempo atrás, eu tive uma paciente que ela foi diagnosticada com borderline. E eu digo, cara, eu discordo. Eu acho que não é. Eu acho que tem uma coisa aqui que é mais ou menos assim e tal. E aí, quando chegou agora na pandemia, ela fez bem assim, ela fez, pô, eu tô mal e tal. Eu digo, calma, vamos resolver, vamos consertar e tal. Aí eu digo, mas você tá mal hoje? Ela tô, tal, assim, assim, assim. Aí, quando chegou, teve uma hora que ela fez, inclusive, eu acho que eu vou ligar para o psiquiatra, marcar uma consulta para voltar a tomar o remédio. Eu tomei um susto, eu digo, peraí. Você tá sem tomar o remédio? Ela fez sim, desde o início do ano. Eu digo, aquilo que eu estava vendo como completamente ruim era maravilhoso, cara. Uma pessoa que é tratada dizendo que se tem uma disfunção em meio a uma pandemia, onde relações vão ser testadas, questão financeira vai ser testada, familiar, tudo vai ser testado, ela me apresentar um único surto, um único momento de eu hoje estou mal, eu digo, bicho, você não está mal, você está bem pra caramba. Sabe? E é de dar orgulho quando você vê uma pessoa que conseguiu, sabe, pegar suas dores e dizer bem assim, ó, tá doendo, mas eu vou, porque eu sei que eu tô ficando melhor. É sensacional. Eu acho que para você ainda muito mais, né? Porque você está acompanhando essa pessoa e você vê a porcentagem de melhora dessas pessoas, né? E às vezes nós não vemos, né? Às vezes quando nós somos os profissionais analisando o outro, a gente vê uma melhora. Mas os nossos olhos, às vezes, ele é muito cego para nós mesmos, né? E a gente precisa ouvir isso. Eu mesma sou muito autocrítica. Eu sou extremamente autocrítica. Às vezes eu vejo uma coisa e digo, isso aqui pode melhorar e muito. Eu vejo erro, aí às vezes na questão mesmo, inclusive, do esporte, né? Às vezes eu mando um vídeo pro meu professor e digo, e aí, qual é o erro? Ele, não, tá perfeito. Eu digo, tá doido? Não é possível, tá vendo errado, porque eu tô vendo um monte de erro, e na verdade não é erro, é, sei lá, uma ideia de certeza, de um acerto que não Sim. existe. A gente se cobra, a gente é muito carrasco com nós mesmos e muito condescendente com os outros. Eu sempre digo isso. Quando é algumas pessoas, né? É óbvio, Marcos, é óbvio que tem o contrário. Tem muitas pessoas que é carrasco com o outro e condescendente consigo. Mas quando a gente chega geralmente no consultório, a maioria está sendo muito cruel consigo mesmo. Sabe? É aquela coisa de a perfeição, fui eu que errei, não tá tão legal, pode melhorar, calma. Sabe? Até porque perfeccionismo também é sinal de ansiedade, perfeccionismo também é sinal de insegurança. Perfeccionismo pode ser sinal de muita coisa ruim. Porque tá sempre me travando. Ou manter os eixos, né? Você não pode sair um pouquinho do eixo porque você tem que se controlar suficientemente ao nível de você ter o controle, na verdade, né? Sim, sim. O perfeccionismo faz com que você o tempo inteiro vá protelando alguma coisa que deveria ser simples.
Pô, mas eu vou. Casey me chamou para fazer uma live, mas, meu Deus do céu, eu não fiz a barba. Ai, Jesus, agora eu lembrei que o cabelo também. Casey, não vai dar não, porque o cabelo. Ih, cara, não estudei o tema. Cara, antes feito que bem feito. Vai lá, faz, corrige o que você puder corrigir, tá? A, a, a crítica que parte do outro, quando é construtiva, é algo maravilhoso, sabe? Então, Que assim, por legal que que você não falou ser isso. criticado porque a gente confia, porque a gente gosta de vez em quando? Eu estou muito feliz que você disse isso, porque às vezes a gente espera o perfeito, né? Para poder, sei lá, dar o próximo passo. E na verdade, esperar o perfeito é você estar dando passos para trás, né? Porque o perfeito ele nunca vai existir, né? O perfeito só vai existir se você fizer. E assim, Sim, o Jó Camisetas, ele é José Newton Mota da Jó Camisetas, que é um amigo em comum, sensacional. foi Sou fã desse cara. é, aquela figura que agora anda com a pata só para pentear o cabelo. É a É uma piada que eu tenho com figura. ele. E aí a gente estava falando sobre isso, do perfeito nunca vai existir. E a gente só vai saber do perfeito quando a gente começar a fazer, porque você descobre o erro fazendo. E tem tanta gente esperando. E eu não vou muito longe, não. Eu vou e pego o espelho e boto na minha frente. Porque eu acho que eu não cheguei a te falar, mas eu falo isso para todo mundo. Eu digo, eu comecei essas lives para mostrar que eu posso. E quando eu tentei fazer, eu passei 2 semanas, sabe? Não, mas não tem assunto, eu não conheço ninguém que é psicólogo. E depois, quando eu tava com os nomes, eu não vou falar, porque ninguém vai aceitar falar comigo, né? E era tanta justificativa que um dia eu corri e disse, para, é hoje. E aí saí falando com você, com a Tereza, com o Robson. E eu consegui. Aí eu falei assim, tipo, gente, hoje eu chego na terceira live muito mais leve, até mesmo para falar, mas assim, com a certeza de que eu posso. Foi perfeito? Não. E Eu, eu, seria? eu conto uma história, né, desse curso que eu fiz que eu estou fazendo com o Murilo Gun. Acho que todo mundo conhece Sérgio Malandro, principalmente quem é da Pedra Lascada como nós, né? É, Sérgio Malandro, glu, glu, tá? E aí, Murilo Gun disse que encontrou Sérgio Malandro em um voo e Sérgio Malandro meio entristecido assim, aí ele fez, qual foi, Sérgio? Aí ele fez, cara, meu show é sempre 10 da noite. Teve um doido de um contratante que me chamou para fazer um show 7 horas da manhã. Quem é que ri às 7 horas da manhã? E aí ele foi levando aquele sentimento para dentro de si, poxa, não vou saber fazer, não vou fazer, não vou acertar, ninguém vai rir. Até que Murilo Gun fez bem assim, cara, posso lhe dar uma ideia? Se pergunte apenas uma coisa: o que é que eu posso fazer de melhor para mim com isso que me deram? E aí disse que eles não se falaram mais. Quando chegou no dia do show, Sérgio Malandro, a primeira piada de Sérgio Malandro foi mais ou menos assim: eu quero saber quem foi o maluco que contratou um show de stand-up às 7 horas da manhã. E era um grupo grande de empresários, empreendedores, etc e tal. E aí a galera da plateia deu aquela olhada assim, como quem diz, né? Você tá certo. Os contratantes olharam para ele como quem diz, velho, qual foi aí? O que é que você vai fazer, maluco? Quando ele deixou aquele silêncio imperar, ele fez bem assim, devia ter começado, era às 5. Vocês não querem crescer? Vocês não são vencedores? Ele pegou uma coisa que estava incomodando, velho, e transformou em algo que virou a melhor piada dele. E a gente pode fazer isso com a gente. Em vez de ficar o tempo inteiro, poxa, mas, sei lá, estou falando um pouco aqui porque eu entrei depois. E não sei. Cara, o que é que eu posso fazer com isso aqui que está me acontecendo? Que lição eu posso tirar disso para ser melhor? Sabe? Dá para fazer de vez em quando. Eu sei que tem dores que são maiores e de vez em quando você dá aquela travada. Mas de vez em quando dá para você dizer assim, peraí, bicho, queria hoje ter uma noite romântica com minha mulher, mas meu filho veio para a cama. Deixa a noite romântica com a mulher para amanhã, vai brincar com seu filho, vai dar amor a essa criança que veio para a cama por algum motivo, sabe? tem uma. Eu já li alguns livros
que assim, o Robson, ele falou comigo que às vezes ele não gosta muito do autoajuda, porque o autoajuda às vezes mascara muito, né? Não, eu Sim, tenho sempre que ser positivo, eu tenho sempre que ser assim, eu tenho sempre que ser assado. Na verdade, não, às vezes é bom você, sabe, encarar as suas dores, né? Saber que você tá triste, saber que. E tentar buscar o porquê dessa tristeza. Mas em algum desses livros, eu vi que você tem 100% de um dia. E sim, nesse 100% de um dia, o dia sempre vai ser 100%. Você pode ter 10% de coisas boas e 90% de coisas ruins, ou 90% de coisas ruins e 10% de coisas boas. Então, quem sim, é que vai decidir? sim. E não É, significa que você escolher sempre estar com 90% bom, que aquele 10% não te incomode. Ou algum dia na vida, você chega e dizer assim, tá, hoje foi ruim. Foi ruim, mas beleza, amanhã vai ser melhor, então eu vou encarar, enfim. Então, essa semana aconteceu uma coisa comigo que foi bem engraçada. Eu não sei se vocês receberam esse vídeo, mas o ciclone que passou, se eu não me engano, de Santa Catarina, não me lembro o estado, quebrou a casa de um cara que é muito famoso na internet toda. E ele fez um vídeo muito bem humorado falando sobre isso, né? Vocês têm piscina no meio de sua casa? Eu tenho, porque ele estava mostrando que alagou tudo, né? Pô, e vocês têm essa vista aqui? Aqui, ó. E ele mostrando a casa dele muito bonita, de frente para o mar, mas ele mostrava que tinha arrombado a casa dele. Ah, e vocês estão falando inclusive de céu? Olha aqui a vista que eu tenho para o céu, sem teto. E muita gente criticou porque dizia bem assim, cara, para ele que tem dinheiro é fácil. E eu fiquei muito indignado, cara, porque não deveria ser fácil porque ele tem dinheiro. Porque esse cara que hoje é muito famoso na internet começou pobre, de família humilde, começou pequenininho e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, fazendo, sabe, plantando o nome dele. De uma forma que hoje ele diz bem assim, velho, eu me preocupei com os meus cachorros. O resto eu trabalho tanto que eu busco depois aquilo. E a primeira coisa que você tem que fazer é isso, é dizer bem assim, peraí, eu tenho que tirar algo bom dessa situação. Senão eu vou ficar ali. Eu vou ficar ali o tempo inteiro. Então, assim, de alguma forma, você tem que aprender com aquilo que lhe aconteceu de equivocado, de ruim, para não repetir. Senão vai ser, infelizmente, vai se repetir. e engraçado que você está falando isso, eu estava lendo algumas mensagens de um participante e ele estava falando mais ou menos isso. E como assim, a ideia daqui, só para quem está aqui agora, nunca foi ser uma terapia. A gente não vai utilizar esse espaço para terapia, mas uma forma de você chegar a esse pensamento. E você acabou de responder para ele, mesmo eu nem tendo perguntado, eu não sei se você leu. Mas assim, muda a energia, né? Como foi uma das pessoas falou, muda a energia. Ao invés de você olhar por esse lado, se coloca no lugar do outro, né? Ou então, faz uma coisa diferente. Sai do Sim, círculo e tenta sim. encontrar um caminho que talvez você se sinta melhor. Para de viver os 10% negativo de sua vida e começa a viver os 90% positivo que é da sua vida. E só o milagre de você acordar, gente, saudável, em meio a um momento em que várias pessoas morrem, isso já é um motivo de você agradecer, né? E mudar a energia. Então, assim, são pequenos detalhes, né? Que fazem com que a gente faça grandes mudanças na nossa vida. Eu sempre costumo dizer nas lives que eu faço, muitos amigos, graças a Deus, me chamam e eu participo de todos, né? Eu sempre digo que a gente não deve rejeitar pedido de amigo. Então, assim, que todo excesso esconde uma falta, tá? Então, assim, mesmo uma qualidade de forma excessiva pode virar um defeito, sabe? Amor demais pode virar superproteção, pode virar grude, pode virar travar o outro para realizações, tá? Eu posso lhe dar mil Obsessão também, né? exceção, sabe? Dependência emocional. Então, toda a qualidade na sua essência, quando potencializada demais, ela pode virar um defeito. Então, a gente tem sempre que optar
por um equilíbrio, né, que na verdade nunca é 100% equilibrado. Essa noção de 50 por 50 para a terapia não existe. Mas você pode fazer um 55-45 hoje, um 60-40 amanhã, para que você se previna. Então, assim, você tem que começar a perceber como é o seu jeito. Por exemplo, as pessoas estão muito preocupadas com o seu mundo. Olha, ele não fez o que eu queria. Beleza, mas por que tem que ser do jeito que você queria? Sabe? Eu posso gostar de Bahia, alguém de Vitória, me perdoe, né? Cada um faz as escolhas que quer na vida, mas a gente vai dar risada e vai brincar do mesmo jeito, cara. Agora eu tenho que criar uma inimizade por isso. Eu tenho que fazer do outro meu rival, o meu inimigo, porque ele pensa diferente de mim. Isso é disfuncional. Em algum momento, inclusive, vai lhe dar problema. E você saber lidar com o outro, com as diferenças dos outros, também é uma forma de você... É respeito, né? Se você pensa que o outro tem uma opinião diferente e ela pode lhe ouvir, por mais que essa opinião seja, assim, muito distante de uma realidade, será ética e moral, é uma coisa que ele precisa encarar. Eu não posso obrigar ninguém a pensar como eu, nem fazer o que eu faço, né? Talvez a gente quer influenciar porque, para, sei lá, para se sentir mais aceito, né? Porque às vezes você pode estar querendo ser aceito. Então, por isso a pessoa tem que pensar do jeito que você tem que pensar para você não ter atrito. Mas até o fato de você conversar com essa pessoa já é uma forma de você lapidar, né? Harmoniosamente, né? Até porque esse conceito de pensar igual ao outro é a pior furada que tem. Quer ver? Eu vou provar isso na prática para todo mundo. Carro não é uma palavra simples que todo mundo conhece? Todo mundo aqui sabe o que é um carro, não sabe? Carro. Sim, sabe. Carro. Pronto, carro. Vou fazer uma brincadeira agora com todo mundo. No menor tempo possível aí, eu quero... Olhe como são as coisas. Carro é uma palavra simples. Digitem aí agora o carro que vocês pensaram. Quem puder digitar, digite aí o carro que cada um pensou. Vamos ver? Vamos ver se alguém responde, vamos ver se eles dizem os carros. Eu, por exemplo, né, deixa o primeiro vir, eu vou dizer o que eu pensei, que é o que eu sempre penso. Mas você vai ver que vai ter, com certeza, várias discordâncias. Onix já não é Gol, eu pensei no Fusca, Creta, Fox. Você já percebeu que a gente... Corolla, Amarok, não teve um igual, cara. E a gente está falando da mesma coisa, carro. Ok? Quer que eu complique mais a vida ainda dessas pessoas? Vamos pensar na cor de cada um desses carros, você vai ver que vai ter gente que vai botar vermelho, preto, etc e tal. Então, se isso acontece com uma coisa tão concreta quanto um automóvel, imagine com relação a sentimento, fidelidade, lealdade, pode ter para você uma conotação, cara, que é completamente diferente da minha. E aí começam as discussões e as brigas se a gente não procurar entender o mundo do outro. Aí, ó, preto, prata, branco. Ó, pra aí. Azul. Eu gosto de fazer essa brincadeira, inclusive em curso de terapia de casais. Eu sou professor de terapia de casais. Vermelho, café, sabe? Para que você perceba que achar que o seu companheiro tem que fazer o que você quer é impossível, porque ele não vai saber a fundo o que você quer. E não é só em relações amorosas e sexuais, é em relações humanas. Sabe? Nossa, sabe, eu tenho uma figurinha lá no meu WhatsApp que diga assim, trago verdades. Você, trago verdades. Até porque eu faço muita terapia de casais e quando o casal fala muito assim, mas a gente não tem afinidade, eu falo, Eduardo e Mônica, eles só faltam me bater no início, mas depois eles dizem assim, cara, é possível, basta apenas que eu respeite o direito dele jogar videogame
enquanto eu leio o meu livro. E tá tudo bem. Mas a gente Naturalidade. quer o que é mais próximo da nossa zona de conforto, infelizmente. Que legal. Poxa, assim, eu falei para você, falei para os outros dois psicólogos que a ideia sempre foi, pelo menos, tocar um. E eu acho que nessa live me tocou, né? Que é essa parte do que você falou agora, que é a última, que é perfeita, né? É perfeita. A gente. Nossa, trago verdades. Assim. Hoje eu tô aqui mais como ouvinte da live, como uma pessoa que, sei lá, idealizou essa jornada. Mas, É um tema que eu gosto muito, infelizmente, inclusive. você sabe o que eu queria falar com você depois, outro dia, se a gente algum dia voltar a conversar? Sobre lealdade e fidelidade. Eu tenho, sabe, umas ideias bem interessantes sobre isso. Tem uma Infelizmente, pessoa a gente perguntando tem se é verdade cinco. que o casal que faz terapia juntos termina. Alguns. E, inclusive, alguns terminam de propósito, porque vão para frente do psicólogo para terminar, infelizmente, aquilo que não tiveram coragem de terminar pelas suas próprias mãos. Não é culpa da terapia, sabe? De jeito algum. É a vontade inconsciente daquele casal. Poxa, legal. Infelizmente, a gente só tem 3 minutinhos. Eu queria que você pudesse finalizar essa live e da melhor forma possível, porque você foi genial. Adorei ter você aqui, eu acho que todo mundo gostou. Cara, E que bom que você pôde aparecer. eu termino da forma que eu sempre termino minhas aulas, termino minhas lives, termino tudo que eu faço. Eu conto a história de um filme chamado Coração de Cavaleiro, que é sensacional, tá? E tem uma cena desse filme que o cara, ele vai ser dizimado, ele vai ser morto pelo reino. E quando ele vai ser morto por todo o reino, apenas 4 amigos dele se juntam a ele para enfrentar toda essa multidão. E aí, quando ele pede para o rei para se explicar, né, ele fez, pelo menos antes de eu morrer, eu posso me explicar. O rei fala para ele uma coisa que eu acho maravilhosa: não precisa. Seus amigos te amam. Se eu não soubesse mais nada sobre você, isso seria o bastante. O que eu quero é continuar fazendo amizades, sabe, fazendo parcerias, fazendo bem às pessoas, fazendo com que as pessoas que me chamam sejam bem tratadas, dar o meu melhor e a gente vai se vendo por aí, sabe? É o que eu desejo para todo mundo, paz e amizade, que com amizade a gente vai em frente. Quem tem amigo tem tudo, né? Eu acho, eu acho. Eu super concordo com você. A quantidade de coisas que já aconteceram na minha vida por amizades verdadeiras é Aí já é sensacional. outro tema de live, porque é Sim, muita coisa sim, que amigo faz pra gente, né? E que a gente também, como amigo, faz por os amigos. Assim, sim. vou dizer só quanto temos de tempinho. Temos já quase 1 minuto. Daqui a pouco a gente vai perder a live. Para salvar, vai ficar salva. Eu queria muito agradecer a todos que estão aqui. Agradecer a todos que ficaram os 3 dias, que foram meus amigos, óbvio. E queria muito agradecer a você mesmo. Eu fui muito bem tratado por você. Eu posso atestar que realmente isso existe. Você realmente mantém esse padrão. Mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, né? Só foi pelo Zap, por indicação do Jó. Então, assim, muito grata pela sua presença, muito grata a todos. E vamos sair hoje melhores um pouquinho dessa live com tantas coisas que você. Essa troca que a gente teve, muito maravilhosa, falando sobre tempo e muito mais outras coisas, que foi assim, ó, perfeita, perfeito, Igor. Então, assim, muito grata para todos, muito grata a você. E eu quero que todos tenham uma excelente noite, que tenham um sono tranquilo e que a gente consiga fazer um pouquinho dessa mudança que eu acho que é Quem quiser perfeita me pra gente seguir, por nesse momento. favor, Psicologia no Divã Real. Vai ser uma honra ter vocês lá na minha página. E queijo e pimenta para Isso! os amigos. Isso, vai ser maravilhoso, porque assim, eu acho muito legal seus inícios de dia, assim, quando você bota aquele seu vídeo, eu gosto de todos, viu? Gente, um beijo, beijo, Marcos, e fica pra próxima. Vamos tentar realizar essa aí, viu? Fidelidade e lealdade, viu? Ok. Beijo, Beijo gente. a todos Até a aí. próxima. Fiquem bem. Até logo. Tchau, tchau.